Olá pessoal, bem-vindos de volta. Então estávamos falando sobre a era dos transistores e chegou o momento de falarmos sobre os circuitos integrados. Então o circuito integrado, CI como é chamado, foi inventado pelo Jack Kilby em 1957 e em 1969 eles equiparam o computador de bordo, por exemplo, da Apollo 11, que foi o primeiro computador portátil do mundo, o primeiro notebook, vamos dizer assim, do mundo, foi o computador da Apollo 11, que ele fazia os cálculos para que a aeronave seguisse o rumo até a Lua, circundasse, ficasse em órbita da Lua, depois voltasse à Terra, fazia os cálculos de entrada na atmosfera da Terra. Esses cálculos tinham que ser precisos, porque se você entrasse numa inclinação muito íngreme, com um ângulo muito alto, com um ângulo muito alto, você simplesmente derreteria, na atmosfera, porque o impacto seria muito grande com a camada de ar da atmosfera terrestre. Se você entrasse num ângulo muito aberto, a máquina ia bater no colchão de ar da atmosfera e ia ricochetear, e aí você perdia o controle, não teria mais combustível também para fazer uma nova operação de reentrada, e aí os astronautas estariam perdidos no espaço, certo? Então tinha que ser um ângulo preciso, numa hora, num momento preciso para realizar a reentrada na atmosfera. E tudo isso esses cálculos eram feitos com o computador. O filme Apollo 13 mostra o pessoal operando o computador da Apollo 13, provavelmente ele devia ser muito parecido com o da Apollo 11, que foi o voo que não chegou na Lua, que deu problema, e eles tiveram que dar um jeito de voltar para a Terra em segurança. Tem um Tom Hanks aí como ator principal. Então o Jack Kilby ele inventou o famoso chip de computador. O chip é o nome popular para circuitos integrados. Mais uma vez, aqui está o primeiro circuito integrado, feito em 1959. A física mostrou que era possível integrar os transistores, porque não tinha razão de um transistor ser de um determinado tamanho. Você podia miniaturizar ele tanto quanto fosse possível. Havendo tecnologia e material metálico para isso, eles poderiam miniaturizar os transistores. E utilizou-se um material mais abundante da Terra, que é a areia. O silício é a matéria-prima da areia e foi ele que foi usado para fazer os primeiros circuitos integrados. É usado até hoje, inclusive. O Jack Kilby, ao contrário daquele Shockley lá do transistor, era uma pessoa muito humilde e simples, e ele achava que a invenção dele não deveria ser patenteada porque deveria ser de benefício da humanidade. Então, ele não quis saber de patentear a invenção do circuito integrado e disse que todo mundo poderia copiar à vontade, desde que também não patenteasse. A patente não é minha e não vai ser de ninguém. Então aqui vocês estão vendo os chips de computadores, agora se parecem mais com coisas que a gente vê nos nossos computadores quando a gente abre, os nossos notebooks ou desktops. Você vê esses elementos aqui na placa-mãe. Desculpem. Aqui está o computador da Apollo 11. Aqui está um IBM 360, já um mainframe, utilizando circuitos integrados na sua CPU. A CPU dele continua sendo bem grande, um armário. É um computador que precisa de ar-condicionado central. O piso é falso para poder os cabos transitarem das unidades de fita que vocês estão vendo aqui coloridas, que se movimentam girando a fita para um lado ou para o outro em busca dos dados ou do programa armazenado na fita. E esses vocês estão vendo rodinhas aqui para movimentar as unidades de fita de um canto para outro, e cabos passando aqui por esse piso falso. E aí foi o circuito integrado que permitiu a chamada computação pessoal. Fez com que a escala dos computadores diminuísse cada vez mais, o preço diminuísse, porque um circuito integrado ele contém milhares de transistores, mas ao invés de custar milhares de vezes o preço de um transistor, com a fabricação em escala, o circuito integrado ele ficou muito mais barato do que o transistor. Parece uma coisa paradoxal, Você tem algo mais avançado tecnologicamente, mas é mais barato do que o seu antecessor. A válvula era uma coisa que qualquer um podia fabricar. O circuito integrado você precisa de uma fábrica de robôs para poder fabricar aquilo ali. É muito preciso, muito delicado. Para vocês terem uma ideia, uma fábrica de circuito integrado ela tem que se manter estável, as superfícies dela na hora de fabricação lá do circuito, que
geração dos circuitos no chip, na pastilha de silício, de modo que o prédio não balance caso um trator passe na rua lá embaixo. Certo? Se o trator passar na rua, aquele trator ele causa uma trepidação. A gente não percebe, tá? Mas os equipamentos precisos que fazem o chip percebem. Então o prédio ele tem que ser isolado de modo a contrabalancear essa trepidação que um trator passando pela pista na frente da fábrica produz na terra até chegar na fábrica, até chegar nos robôs que estão produzindo os chips. Então uma fábrica para produzir uma família de chips, né, ela é um senhor engenho, né? Só a fábrica já é uma coisa muito cara, mas ela produz coisas bem baratas, né? Uma vez construída a fábrica, você vende isso aqui aos milhares e aí você ganha na escala. A computação pessoal é justamente isso aí. Você vai ter um computador agora na casa de cada pessoa. Hoje até tem mais de um computador na casa de uma pessoa, né? Cada um de nós tem um celular, cada um de nós tem o seu próprio notebook. Então, aqui em casa, nós temos 4 notebooks. Eu, minha esposa, também da área de computação, e meus 2 filhos, né? Que por conta da pandemia, eu tive que comprar 2 computadores para eles poderem fazer as aulas dele de formato à distância. E todo mundo tem celular, então também é um computador. Você tem, sei lá, aqui em casa temos 8 computadores, que a gente for observar. Contando o celular como computador, né? O smartphone como computador. Então, em 1971, a Intel lançou o primeiro microprocessador. O que é um microprocessador? Ora, a gente sabe que um computador ela tem uma unidade central de processamento, uma CPU. No caso de um mainframe como esse daqui, uma CPU ela tem várias placas aqui dentro. A CPU ela é chamada discreta. Qual foi a ideia do microprocessador? Foi, em vez de ter todas essas placas aqui para formar a CPU, para ter o circuito somador numa placa, o circuito decodificador na outra placa, não. Você junta tudo isso aqui, todos os circuitos que tem aqui dentro da CPU desse computador estão num único chip. Então, microprocessador significa isso. Uma CPU inteira dentro de um chip, dentro de um circuito integrado. Certo? Então, no mainframe, você tem vários chips formando uma CPU. No computador pessoal, está tudo dentro de um único chip. Então, isso permitiu que as máquinas ficassem muito menores, muito mais baratas, muito mais portáteis. Não precisasse de instalações especiais, como ar-condicionado, né, piso falso e tal. Então, criou-se a era da computação pessoal. Em 1977, uma empresa criada na garagem, né, por 3 americanos, Steve Jobs, Steve Jobs, são 2 Steve Wozniak, e teve um terceiro lá que vendeu. Ele tinha 10% das empresas da Apple e ele vendeu por $1.200, eu acho. Né? A Apple hoje é a empresa mais valiosa do mundo, valendo alguma coisa na casa de $1 trilhão. Então o terceiro sócio caiu fora logo e ficou o Steve Jobs e o Steve Wozniak, que era a mente programadora por trás da Apple, enquanto que Jobs ficava com a parte de marketing, né, e de apelo visual, né, aquele cara que inspira as pessoas, que vê o futuro da computação, tinha as ideias, não, vamos fazer uma máquina assim, vamos fazer uma máquina mais fácil para o usuário, vamos criar um dispositivo apontador para o usuário não precisar usar o teclado, se ele só precisa usar um dispositivo que tem 2 botões, como é que eu vou substituir um teclado de 101 teclas por um dispositivo de 2 botões? Então, o que é óbvio hoje para a gente, o mouse, não foi na época, em 1977. Foi uma sacada genial. Na verdade, não original do Steve Jobs. O Steve Jobs roubou essa ideia da Xerox. Mais uma vez, a Xerox inventou uma coisa e entregou de mão beijada para outra. A Xerox inventou as linguagens orientadas ao objeto através do... Vou esquecer agora o nome dele. Parece com um cara do seriado dos anos 80, Magnum. É o... Mac. Eu esqueci. É Marty. Eu esqueci o nome dele. Mas ele inventou uma linguagem chamada Smalltalk, e foi a primeira linguagem. Desculpem, ele inventou o sistema de janelas. Ele inventou o sistema de janelas, o sistema operacional, participou da invenção do mouse. E o presidente da Xerox, quando viu o pessoal apresentando isso para ele, fez: eu não quero saber de um dispositivo, a minha empresa vai vender um dispositivo chamado Rato. Não, tirem isso daí, não vou vender isso aí não. E aí o Steve Jobs foi lá, ele tinha ações da Xerox, e com as ações da Xerox ele tinha direito de entrar no laboratório de pesquisa da Xerox e fuçar o que ele quisesse lá dentro. Tá? Existe um filme que mostra exatamente essa parte dele indo lá na Xerox e
roubando as ideias que a Xerox tinha feito para um computador chamado Alto. Um computador que tinha sistema de janela, mouse, impressora e rede local. E tinha um sistema de correspondência eletrônica, o famoso e-mail. Isso antes de 1977. A Xerox tinha um computador pessoal que tinha tudo isso e não conseguiu liderar o mercado de computação pessoal. Tá? Porque o Steve Jobs foi lá e copiou tudo que o pessoal fez e colocou no Apple I dele. Né? Aí, só em 1981, que a gigante da época era a IBM, nessa época, nos anos 80, né? Era a empresa a ser temida, a ser destruída, equivalente de uma Google hoje em dia, né? Não seria bem a Google, porque a Google produz software, a IBM produzia software e hardware, né? A IBM achava que o hardware era o negócio. Não quero saber de software. Eu até ganho dinheiro com software, mas ela tinha a visão de que quem fabricasse o hardware é quem ia ganhar a fatia maior do mercado. E aí, em 1981, ela lançou um computador pessoal dela, chamado IBM PC, e contratou um cara chamado Bill Gates, William Gates III, para desenvolver o sistema operacional dessa máquina, que ela queria lançar no Natal de 81, para ser a grande vedete do Natal de 81. Né? Um computador pessoal de arquitetura aberta, ao contrário da Apple, que é arquitetura fechada, somente a Apple pode produzir computadores Apple. A IBM não, criou uma arquitetura de computador que ela batizou de PC e disse, ó, tá aberto aqui, quem quiser fazer uma máquina igual a minha, melhor. Aí o Bill Gates, quando viu isso, né, a IBM foi lá, convidou o Bill Gates, ele disse que não tinha interesse em fazer esse sistema operacional, ele vendia máquinas chamadas Altair, que eram uns computadores bem feiosos, só tinham uns LEDs piscando na frente, certo? Então, o filme Piratas do Vale do Silício mostra bem essa fase aí da computação pessoal. Tá? Tem uma série chamada How to Catch Fire, que eu não sei onde é que vocês podem encontrar ela, talvez aí no YouTube, que é sensacional, que mostra tudo isso que eu estou falando aqui. Tá? É uma série voltada para a era da computação digital. Né? E aí ela passa disso e chega até no começo da internet. Né? A temporada que eu assisti, os caras estão começando a fazer as chamadas BBS, serviços de conexão, né, a grandes computadores através do seu computador pessoal usando o modem. E é a precursora da internet, né? Antes da internet era isso que a gente tinha. Então a IBM, a história da IBM com o Bill Gates foi o seguinte, a IBM chegou para o Bill Gates e disse, olha, eu preciso de um sistema operacional para equipar a minha máquina. O Bill Gates disse, não tem interesse, eu vendo equipar computadores Altair, não tenho tempo, o prazo é muito curto, mas eu tenho um cara que tem um sistema operacional. O sistema operacional dele se chama CP/M e o endereço é esse aqui, procure eles. Então os caras chegaram lá, né? Os caras da IBM só andavam de terno azul marinho, né? Gravata branca, gravata azul marinho também, né? Camisa branca, era um padrão da IBM, um broche da IBM. E eles chegaram na casa desse sujeito lá, que eu nem recordo o nome, e ele não estava. Tinha ido pescar, parece, e a esposa dele estava lá. A esposa dele recebeu os caras da IBM com total desprezo, né? Volta aqui, não sei o que, meu marido está pescando, não sei o que. E aí os caras da IBM ficaram meio decepcionados, não sentiram muita segurança não. Aí voltaram, né, e insistiram para que Bill Gates fizesse o sistema operacional do IBM. Aí Bill Gates disse, tá, eu aceito o desafio, mas eu não vou vender o sistema para vocês. Eu vou licenciar. Ou seja, cada vez que vocês venderem um PC, vocês vendem o sistema operacional que é meu, não vou dar para vocês, e eu quero uma parte nos lucros pela venda. Esse é o modelo de negócio que eu ofereço a vocês. A IBM topou, não tinha outra opção, né? E achou que ia ganhar mais dinheiro com a máquina do que com o software. Só que a arquitetura da IBM era aberta. O Bill Gates ele ficou livre para vender o sistema operacional dele para outros fabricantes de PC. E a IBM não percebeu isso. Né? A grande jogada de xadrez que o Bill Gates estava, o grande checkmate que o Bill Gates estava armando para cima deles. E aí o Bill Gates foi lá na casa do cara, comprou. Né? Na época ele tinha uma empresa chamada Microsoft, já existia a Microsoft nessa época. Ele foi lá e comprou o CP/M, né? Ele não podia escrever um sistema operacional do zero, não tinha tempo. Comprou o CP/M para o cara, inclusive foi o maior valor gasto pela Microsoft até então, um ativo, né? Foi o código-fonte desse sistema operacional. A IBM a Microsoft não tinha gastado tanto com uma coisa quanto o código-fonte desse sistema operacional. Mas o Bill Gates ele era um programador excepcional e ele teve que trabalhar noites e noites até deixar o sistema operacional redondo para a máquina da IBM, ter que reescrever muita coisa em código de máquina
para acessar o processador que a IBM equipava o computador deles, né, um chip da Intel, fabricante de microprocessadores, e finalmente lançou o IBM PC com o sistema operacional MS-DOS. Não era tão bonito quanto o da época, era um ambiente já baseado em janelas, era gráfico, né? Tinha um mouse. O IBM PC não, era teclado e linha de comando. Aparecia um prompt preto lá e você tinha que chamar os seus programas, tinha que aprender os comandos do sistema operacional MS-DOS. Só em 85 é que o Windows lançou uma melhoria do sistema operacional DOS através de um aplicativo chamado Windows 1, que viria a se transformar em sistema operacional somente em 1995. Não, antes disso, o Windows 3, as 3 ponto alguma coisa, já era sistema operacional. 95 foi o primeiro sistema operacional multitarefa. Então vocês vejam que o chip é com madeira em cima, ó, o primeiro chip da Intel, né? Isso aqui é uma fotografia do chip. O chip está aqui dentro, ele ocupa uma parcela ínfima desse encapsulamento que vocês estão vendo aqui, tá? Então, para você encaixar na placa, você tem que ter contatos, né? Os contatos não podem ser tão pequenos, porque senão um humano não consegue segurar esse chip e soldar ele na placa. Mas o chip está aqui dentro, ele é bem pequenininho, ele cabe numa unha do dedo mindinho seu, certo? Ele fica aqui centralizado, e aí os fios que vêm daqui, ó, eles vão afinando cada vez mais até tocar aqui, ó, nesse ponto aqui do chip. Então isso aqui, ó, pode ser essa perninha daqui, que o fio vai afinando, 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 até chegar aqui e tocar no circuito integrado. Isso aqui então vai alimentar, né, os transistores aqui no circuito integrado para fazer uma soma, uma multiplicação, exibir um pixel na tela, né? E aí você tem aqui a foto do tão sonhado IBM PC. Você não tem ideia de como eu como eu gostaria de ter um computador desse na época da minha graduação, né? Eu não tinha, eu ia para a faculdade e passava os finais de semana lá, trancado nos laboratórios, para poder fazer as listas de exercícios dos professores de programação da época. Não tinha dinheiro para comprar um computador portátil, um computador pessoal, era muito caro, era quase o preço de um carro popular, metade do preço de um carro popular na época. Então poucas pessoas tinham grana para desembolsar no PC, né? Só que o preço foi caindo, até se tornar acessível para qualquer família, né? Olha o Apple I aqui, ó. Olha como era, apesar de tudo, como era feioso, né? Mas ele se ligava na TV, ele tinha cores, né? Aqui você já está vendo o Apple II em 77, com 2 drives de flop disk. Flop disks eram disquetes, né? Equivalente hoje a pendrives, que já estão também quase sendo substituídos aí pela nuvem. Então era um disquete, mais ou menos desse tamanho aqui, que ele era flexível, por isso o nome flop disk, né? Ele era maleável. O interior dele era um círculo, né? Claro, para poder girar nessa unidade e gravar os dados magnetizados em ambas as superfícies, na superfície superior e inferior do disco, certo? Então o disco ele era um material parecido com o material de uma película mais grossa, um plástico mais grosso, né? Não vou nem falar filme fotográfico, que vocês nem sabem o que é isso. Vocês são da época da fotografia digital. Aí o computador da Xerox que eu falei, né? Possui interface gráfica, janelas de menu, ícones de mouse, rede local e-mail, ideias emprestadas, né, por Steve Jobs da Apple. Steve Jobs foi lá e tomou emprestado desse sistema aqui alto. Aquela série que eu falei, Hatch and Catchfire, mostra um computador desse funcionando, né? Quando eu vi assim de relance, eu identifiquei logo por conta desse monitor assim, que parece que está girado, né, 90 graus, mas na verdade o monitor do alto era assim, para você poder ler uma folha de papel A4 inteira no monitor. E isso em 1974, né? Ou seja, a Xerox estava na vanguarda da computação pessoal e não soube aproveitar o bonde. O Steve Jobs, como tinha uma visão mais agressiva e confiava no sentimento dele, no feeling dele, foi lá e tomou a dianteira, certo? E hoje a Xerox só é conhecida por fazer máquina de reprodução gráfica, né? De copiadora, né? Xerox é sinônimo de cópia, né? Aqui no Brasil. Mas a Xerox ela faz outras coisas, faz máquinas de tomografia, tem uma série de coisas avançadas aí. Bom, aqui no ramo da computação pessoal, né? Isso aqui não é nem computação pessoal, isso aqui é um supercomputador. A primeira ideia do supercomputador. O que é um supercomputador? É um computador diferente, Fred? Não. É um computador super avantajado. Ele tem mais memória, ele tem mais
mais capacidade de processamento, ele tem mais linhas para conectar a CPU à memória. É tudo acavalado no supercomputador, certo? Hoje em dia, a ideia de supercomputador nem é um computador só, são vários computadores trabalhando em conjunto, certo? Aí você tem um supercomputador. Então, os supercomputadores de hoje em dia são... Os computadores, na verdade, eles são várias lâminas que você encaixa lá num rack central. E esses computadores eles trabalham em paralelo, uns conversando com os outros, trocando informação. Então, eles conseguem realmente realizar a computação paralela real. E aí se tornam supercomputadores. E aí existem vários modelos aí de arquitetura paralela, né? Pode ser que um computador desse assuma o papel de mestre e os outros de escravos, né, entre aspas, né? Ou seja, um fica gerenciando, você tem 5, então um fica gerenciando os outros 4, por exemplo. Claro que não são 5, né? São milhares, né? Um galpão assim enorme. Para você abrigar, você tem que ter uma sala especial para abrigar um supercomputador. O supercomputador brasileiro mais rápido é o Santos Dumont. Vocês já ouviram falar dele? É um computador, está entre um dos mais rápidos do mundo, 100 mais rápidos do mundo. E ele está instalado lá na UFRJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Qualquer pesquisador de qualquer universidade do país, ele pode solicitar rodar os seus programas, que vai demorar semanas no seu computador pessoal, né, ou talvez meses, sem brincadeira. Tem programas aí de simulação de físicos, de matemáticos, até da computação mesmo, né, com inteligência artificial, e você, para rodar um programa e gerar dados, ele vai demorar meses rodando, 2 meses rodando. E aí, de repente, você pode alugar o supercomputador da UFRJ e ele rodar isso aí em 4, 6 horas, em um dia, né? Então, trabalho de meses vira um trabalho de 2 dias rodando no supercomputador. Mas você precisa se cadastrar lá e tem todo um processo para você solicitar um horário para poder transferir o seu programa para rodar no supercomputador, enfim. Mas está disponível para a comunidade acadêmica usá-lo, tá? Bem, pessoal, isso aqui é a parte a separação agora do tudo que nós vimos em gerações de computadores, certo? Eu vou deixar isso para os slides, eu não vou gravar um outro vídeo sobre isso aqui, porque vai ser, na verdade, repetir tudo que nós falamos. Vou deixar nos slides para que vocês estudem, tá? Passar só rapidamente aqui. Então, você pode dividir as gerações dos computadores em primeira geração, que foram os computadores equipados em válvulas, e aí vocês têm as características dele aí, ó, alguns exemplos de computadores que são dessa geração de 40 a 56. Esses marcos eles não são tão precisos assim, tá? Então tem autor que considera só 3 gerações, tem autor que considera 4, 5, tem autor que considera que a primeira geração foi antes de 56, ou foi depois de 56, então não existe uma coisa precisa. Estou seguindo o que o nosso livro-texto definiu como sendo primeira geração. A segunda geração foi usando válvulas, né? Então a primeira utilizava válvulas, a segunda geração utilizava válvulas, mas aí eles já tiveram uma série de melhorias em outros aspectos. Por exemplo, surgiram as primeiras linguagens de alto nível, você não programava em linguagem de máquina, como é o caso da primeira geração, você programava em assembly. A linguagem de máquina é 1 e 0. Você escreve um programa com 1 e 0, os dados dos programas são 1 e 0, tudo é 1 e 0, só 1 e 0, certo? Pô, como é que eu faço isso, Fred? A gente vai ver com mais calma mais na frente. Mas a linguagem de máquina é a linguagem mais árida que você pode programar um computador. Mas é a única que ele entende, a única. Então, se você escrever um programa em Python, em Java, em PHP, você tem que transformar isso em 1 e 0. E quem faz isso são softwares chamados de tradutores, que podem ser de 2 tipos, compiladores ou interpretadores. A diferença entre eles agora não interessa, mas vamos focar aí nos compiladores. Então, o que é um compilador? Você escreve um programa em C, e aí um compilador pega aquele programa em C e transforma em 1 e 0 de um determinado processador Intel, certo? Um processador, sei lá, Core i7. Então ele vai transformar no código de máquina 1 e 0 que só o Core i7 entende. Nenhum outro processador entende mais aquele código. Aquele programa C pode ser compilado depois para um PowerPC da IBM, outro chip, outro processador, certo? Ou um chip da Motorola, um chip da AMD, que tem a sua linguagem de máquina específica. O mesmo programa C. Essa é a ideia interessante da linguagem de alto nível, certo? Porque a linguagem de máquina, ela só roda naquele processador, tá? É como se fosse o DNA da máquina, tá? Então, o porco tem o seu DNA, o rato tem o seu DNA, o humano tem o DNA, embora existam similaridades, né, entre os DNAs dos mamíferos, vamos dizer assim,
Mas são DNAs diferentes. O nosso DNA é diferente do DNA de uma sequoia, diferente do DNA de um crocodilo, certo? Então, o DNA define quem você é, né? Através dos cromossomos, ele diz como somos, né? Então, a mesma coisa a linguagem de máquina. A linguagem de máquina, ela diz como o computador vai interpretar comandos. Quais são os comandos que o computador é capaz de executar. Como é a soma nesse chip aqui. É o código 1010, é somar. Certo? 1010 no outro chip pode ser um outro código, pode significar outra coisa, pode não significar nada. Então, por isso que você não pode rodar o código de máquina desse chip nesse outro. Certo? Por isso que as linguagens de alto nível foram inventadas. Porque uma vez que você escreve em linguagem de alto nível, em Python, você pode traduzir de Python para essa máquina, para esse processador X, ou para esse processador Y. Códigos de máquinas 1 e 0 diferentes. Certo? Somar aqui é 1010, aqui é 111100. Tá? Pode variar, inclusive, a quantidade de 1 e 0 de uma para outra na operação some. Certo? Então, as linguagens começaram a trabalhar com Assembly. O que é o Assembly? Já é uma linguagem de máquina melhorada. Em vez de você ter 11 e 0, o código 1010, você vai ter a operação ADD. Certo? As operações elas têm nomes curtos. Não são comandos ainda como linguagem de alto nível, mas começa a ficar mais legível o programa para um humano do que um monte de 1 e 0. Você começa a trocar os olhos quando você vê um monte de 1 e 0 numa linha. Mas se você vê ADD, AX, 30, você estou adicionando a um elemento especial do processador chamado registrador AX, o valor 30. E aí você pode escrever já em decimal, em vez de escrever em binário. O programa que traduz também de Assembly para a linguagem de máquina, chamado montador Assembly, ele faz a mesma coisa. Ele pega Assembly daquela máquina e traduz para a linguagem de máquina daquela máquina. Então, Assembly é algo próprio da máquina, mas é melhor escrever código em Assembly do que em código de máquina. Então, foi uma melhoria da segunda geração que ainda usava válvula. Desculpem. De 64 a 71, né, você teve os computadores que usavam os transistores e depois passaram a usar os circuitos integrados. Né? Então você tem aí a terceira geração de computadores. E aí foi quando surgiram os sistemas operacionais. Até antes daqui não existia sistema operacional. Você escrevia um programa diretamente no hardware do computador, não tinha sistema operacional, o programa rodava e tchau. O programa era dono da máquina quando ele executava. Aqui não, o sistema operacional agora colocou ordem na casa, era o xerife. Tem vários programas querendo usar o computador, então o sistema operacional decide quem pode usar o que, se você pode escrever em tal lugar do disco, se não pode, dependendo do seu login e senha. Aí você vai ter que se apresentar para o computador com o login e senha, né? Aliás, certo? Então, os mainframes, você começou a ter interação com monitor e teclado, né? No caso da UFPB, o curso de computação usou cartão perfurado, que é esse cara aqui, até 1987. Um detalhe aqui do cartão perfurado que eu vou tentar mostrar para vocês. Olha o númerozinho bem pequenininho aqui embaixo. Não sei se está conseguindo focar aí direito. Ele vai de 1 até 80. Ó. Significa dizer que uma linha de programa só podia ter 80 caracteres. Certo? Se seu programa ultrapassasse 80 caracteres, você tinha que escrever um caractere especial aqui nas últimas colunas para dizer que o próximo cartão era a continuação desse aqui. Então, o segundo cartão, né, é a continuação desse, e você colocava um símbolo especial aqui para dizer que esse cartão continuava essa linha daqui. Se você escrevesse um string muito grande, um número muito grande, né, não coubesse no cartão só a sua linha de programa, você tem que continuar na linha seguinte. Aí você marcava o cartão aqui com um símbolo especial, um caractere que só servia para isso. Então era uma loucura, né, escrever código nisso aqui. Chegou a quarta geração, que foi a geração dos microprocessadores, que permitiu o quê? A computação pessoal, certo? E aí o livro classificou também a quinta geração, que vai de 85, quando a computação pessoal realmente se expandiu no mundo todo, né? Não apenas nos Estados Unidos, surgiu nos Estados Unidos, mas foi amplamente adotada. E aí de 85 para cá, o que foi que aconteceu? Redes, internet, multimídia, a inteligência artificial, a questão da mobilidade, a nanotecnologia, a internet das coisas, que é algo que está para vir aí. A internet das coisas a ideia é que cada coisa tenha um endereço na internet, então a sua roupa pode ter um endereço na internet, e a sua geladeira, o seu fogão, e aí a sua geladeira, quando estiver desabastecida, ela vai pesquisar na internet quem tem o melhor preço do seu iogurte favorito e vai comprar, claro, tudo isso configurado por você, né? As máquinas
Quer dizer, quem sabe, né, se as máquinas um dia vão começar a tomar decisões próprias, né, sem a gente precisar dizer nada para elas, simplesmente observando o nosso consumo, a geladeira vai lá e já faz o pedido de compra, debitando no teu cartão de crédito, sem precisar você, e aí acaba a entrega na sua casa tal, e você só faz guardar as coisas na geladeira. Então pode estar no seu sapato, para identificar algum problema no seu andar, né, principalmente crianças, né, que podem ter algum problema no começo, e aí precisarem de uma bota, de uma palmilha especial. Então você pode, o sapato pode estar gerando dados que o médico vai analisar do laboratório dele, né, do consultório dele, sem precisar necessariamente que você fique indo permanentemente ou fique com acompanhamento de um fisioterapeuta para identificar o problema, a evolução do problema, se aquele sapato se adaptar, aquela palmilha se adaptou melhor, ou outra palmilha mais curvada, vai ser melhor para ajustar a sua marcha e tal, né? Bom, aí são os quadros comparativos entre as gerações, certo? E no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o que é computar, tá bom? Então aguardo vocês. Até lá, e muito obrigado.